E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Cláudio Dantas traz o alerta aqui, ele fala que é o PLP 112 de 2021, já foi aprovado na Câmara, está no Senado. E lembra, o Senado é mais favorável ao Lula, é mais favorável à censura, é mais favorável ao combate das fake news. Ou seja, a gente tem um projeto das fake news que já foi aprovado na Câmara. Já foi, já está lá, a gente vai ver, é um projeto das fake news isso daqui. E é totalmente insano, totalmente sem sentido, não tem nenhuma lógica nessa coisa aqui. E, de novo, você pode dizer assim, mas é só durante o período eleitoral. Mas ele próprio define o período eleitoral do dia 1º de janeiro do ano da eleição até o final da eleição. Ou seja, é praticamente um ano a cada 2 anos você vai estar regido por essa insanidade completa, né? O projeto foi proposto pela deputada petista Soraya Santos e passou no Congresso, já passou na Câmara. Falta só o Senado. Cara, isso é uma insanidade, cara. É totalmente insana a coisa, né? Então tá aqui, olha só, esse aqui é o projeto. Então, tem um monte de coisa. A loucura começa aqui no título 9º, que é da propaganda eleitoral na internet. Não, tem algumas coisas que ele fala antes aqui, que é o seguinte, ele proíbe ex-policiais e ex-juízes de concorrer, ex-promotores, coloca ex-militares, um monte de gente que é funcionário público que seria mais à direita, né, que tende a ser mais à direita, como policiais e etc. Eles passam a ser proibidos de se candidatar por 4 anos. Isso é um problema, porque por que hoje você tem tantos candidatos, PMs ou juízes ou promotores? Porque o cara ele pode se candidatar, sim, ele pede uma licença temporária do cargo dele, então ele se candidata, e se ele perder a eleição, ele volta para o cargo dele, não tem problema. Só que aqui ele tem que sair do cargo 4 anos antes da eleição. Ele só pode disputar a eleição 4 anos depois de sair do cargo. E muita gente da direita tem esses cargos, né? Então isso é um ponto. Mas como vocês sabem, eu não gosto muito dessa história de funcionário público que vira político. Então para mim isso aqui, eu não faço tanta diferença assim não. Eu entendo que isso prejudica a direita, é verdade. Aliás, ele coloca aqui uma coisa curiosa, que ao mesmo tempo que dificulta o pessoal que cumpre a lei de se candidatar, facilita para os bandidos, tá? Os bandidos fica mais fácil, porque a lei da ficha limpa passa a valer a partir do momento da condenação, não a partir do momento da soltura da pessoa. Então, ou seja, dificulta para o policial e ajuda para o bandido. Mas, de novo, eu acho que isso aqui no final das contas não faz tanta diferença. Tem um monte de candidatos aí que não tem ligação com o funcionário público e que pode ser candidato de direita, então eu não vejo isso como um problema. Mas o problema que eu vejo é a parte da censura, é a parte do controle das redes sociais. É basicamente um projeto das fake news. Olha só o que ele fala aqui, ó. Ele até dividiu aqui, ó, a parte da propaganda eleitoral da internet, que ele fala o seguinte, olha só. É permitida a propaganda eleitoral na internet. Não, isso aqui não interessa. O que começa é mais aqui para frente com as vedações. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Artigo 496. A publicação gratuita de conteúdos políticos na internet a partir de 1º de janeiro do ano eleitoral ou por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e mensagem instantânea pressupõe a existência de uma pessoa natural, assim como a possibilidade da sua identificação ou a falta dela, a indicação de e-mail ou outra forma de contato próprio canal utilizado que possibilite o recebimento de notificações sobre os conteúdos divulgados. Ou seja, ele proíbe que você fale qualquer coisa sobre política brasileira se você não for uma pessoa natural do Brasil. E qual que é o problema disso? O problema disso é que isso vai gerar uma dor de cabeça enorme para as redes sociais. Porque no final das contas as redes sociais são mundiais. Como é que você garante a identificação de um cara no México, na Bulgária, na Mongólia? Não tem como, né? Ou seja, isso aqui é o tipo da ação que, como eu falei para vocês, vai prejudicar o candidato honesto vai lá, vai botar o nome dele, coisa e tal, e pode ser processado por isso. O cara desonesto, o cara que quer fazer fake news, ele vai abrir uma conta na Mongólia e vai acessar a rede no Brasil e pronto, não tem identificação, não tem nada. Aí ele fala aqui, ó, que as redes sociais seriam proibidas disso aqui, ó. Não, porque a rede social, como comprovar que não sei o que lá está acontecendo, seria uma multa enorme para a rede social. Mas como é que a rede social vai saber? Então ela vai proibir pessoas estrangeiras de falar com brasileiro durante o período eleitoral, durante o ano eleitoral inteiro, desde o dia 1º de janeiro, nenhuma pessoa do exterior vai poder falar com brasileiros da rede social no Brasil, porque em tese está valendo esse código totalmente esdrúxulo aqui de proibir a mensagem, né? De novo, é o que eu falo para vocês, para as pessoas honestas, pode dar problema. Para as pessoas desonestas não vai dar problema, e elas conseguem fazer a desonestidade do mesmo jeito, porque elas vão usar contas de outros países que não tem como identificar. É uma coisa absurda isso daqui, né? Aqui, ó. Ressalvado o uso legítimo de pseudônimos, as publicações de pessoas não identificadas cujo meio de contato não esteja disponível no canal digital,
equivalem-se a publicações anônimas passíveis de remoção imediata. Então a rede social tem que remover imediatamente tudo isso. Ou seja, todo e qualquer post de estrangeiros falando sobre a eleição brasileira tem que ser removido imediatamente pela rede social. Ela praticamente cria uma segregação da rede social. Você não pode falar, estrangeiros não podem falar com o Brasil durante o período eleitoral. Olha que insanidade, que coisa mais chinesa isso, que coisa mais cubana, mais venezuelana esse tipo de coisa, né? Cara, nem nas ditaduras mais sanguinárias do mundo você tem um esquema desse tipo aqui. É absurdo completo, né? Aí fala sobre direito de resposta, que não sei o que lá, multas enormes. Aqui, ó. A constatação de uso de perfis robôs previsto nesse artigo poderá a Justiça Eleitoral conceder tutela de urgência e determinar a suspensão da atividade do perfil em mídia social. E aí, o que acontece nesse caso, né? Ou seja, perfil robô. Como é que você diz que é um perfil robô? Qual que é a característica? Não, vai sair bloqueando todo mundo, vai dizer que é perfil robô, tutela de urgência, remove, aí depois o cara vai se defender para dizer que não sou robô não, sou uma pessoa aqui, eu tô falando aqui. Repara o absurdo que é a coisa, né? Aqui, ó, tem outras coisas aqui que eles colocam aqui, publicidade paga, disparo em massa. De novo, esse pessoal fica com essa insistência que o pessoal passa a votar para disparo em massa de WhatsApp, uma coisa mais insana que tem. Aqui, ó, da suspensão de conteúdo na internet. A atuação da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ela se dá o direito de ser o Ministério da Verdade. Ela decide o que é verdade e o que é mentira. Se ela disser que tem que tirar um conteúdo, é tirado imediatamente aqui, ó. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado pela internet serão limitadas à hipótese em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações a regras eleitorais. Pode passar assim, bacana, né? Mas então, basta o juiz dizer, ó, porque eu acho que isso aqui tá fazendo fake news e coisa e tal, e tem que tirar. Ou seja, a Justiça Eleitoral virou o Ministério da Verdade, vai fazer o CIED lá do Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes fez de forma ilegal na eleição de 2022, ele vai poder fazer legalmente agora na próxima eleição. Aqui, ó, a ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo divulgado pela internet terá um prazo razoável para cumprimento, não inferior a 24 horas. Prazo razoável de 24 horas. Imagina, no final de semana, as redes sociais todas vão ter que deixar, pessoal, final de semana de plantão, porque pode ter que se remover em 24 horas um conteúdo indevido, né? Ou seja, cara, isso aqui é insano. É uma lei das fake news em esteroides, né? Muito pior do que o normal da lei das fake news. E você pode falar assim, mas isso aqui é só por causa da eleição. Mas caramba, começa dia 1º de janeiro da eleição e vai até a eleição, ou seja, o ano inteiro praticamente, o ano de 2026 inteiro vai ser com essas regras aqui, absurdas aqui, né? Aqui, ó, das condutas vedadas na internet nos 3 meses anteriores à eleição, a disseminação de fatos sabidamente inverídicos para impedir... Como é que é um fato sabidamente inverídico? Você viu como é que foi, né? Por exemplo, o pessoal da direita disse que o Lula era a favor do aborto. O Lula várias vezes falou que era a favor do aborto. Ah, não, isso é um fato inverídico. Caramba, tem vídeo dele falando sobre isso a favor. O pessoal da direita disse na eleição de 2022 que o Lula era amigo do Hugo Chávez e do Maduro, do Nicolás Maduro. Não, que ele não é amigo do Maduro, que não tem opção nenhuma disso. Depois de eleito, o Lula estava lá abraçando o Maduro, recebendo o Maduro no Palácio Planalto. O Lula sempre falou a favor do Maduro. Mas aqui, ó, fatos sabidamente inverídicos. A gente decidiu que é sabidamente inverídico, tem que tirar imediatamente aqui, ó. Aqui, ó, isso tem que ser retirado aqui, olha só. Que possam deslegitimar o processo eleitoral, que cause atentado grave à igualdade de condições entre candidatos, configura uso indevido dos meios de comunicação, punível com multa de R$30 mil, sem prejuízo no artigo não sei o que lá. Ainda proíbe um monte de coisa aqui, ó. Proibido promover campanha de anúncios ou impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais, ainda que gratuitas, que alterem o teor e a repercussão da propaganda eleitoral de terceiros. Ou seja, se você criticar a propaganda eleitoral do outro candidato, você não pode criticar a propaganda eleitoral do outro cara. Aqui, ó. Promover por meios automatizados ou ação humana a divulgação massiva de mensagens de ódio em desfavor de candidatos e coisa e tal. Ou seja, se você fizer um vídeo, por exemplo, como o Nicolas Ferreira faz de vez em quando, que vira viral, não, tá espalhando ódio contra o Lula por causa do imposto do Pix e não sei o que lá, mediante o uso de contas anônimas e perfis falsos nas redes sociais. De novo, não tem como saber que conta é anônimo ou não. Na internet todas as contas são anônimas no final das contas, né? Perfis falsos, que história é essa? Que loucura é essa, né? Enfim, um monte de coisas impossíveis aqui de você constatar no final das contas, né?
Ou seja, no final das contas vai criar um Ministério da Verdade no TSE que a gente sabe que vai favorecer a esquerda, que vai prejudicar a direita, dizendo que tudo que a direita fala é fake news, a esquerda nada é fake news, não tem problema, a esquerda nunca fala fake news, né? A direita tudo fake news. É isso que é o controle que eles querem fazer da informação. Vai resolver alguma coisa? Não vai. Mas vai ferrar com todo mundo que trabalha com a internet, vai ferrar com a internet em si, vai prejudicar as próprias empresas de internet, de mídias sociais. Isso é uma tragédia. E o pior, já passou no Congresso, já passou na Câmara. Falta agora o Senado. Vamos torcer para essa coisa, para esse absurdo não passar por lá. PLP 112 de 2021 é o nome da tragédia.